pessoal, salve, salve mais uma vez aí, vamos para uma aulinha, o tema já está aqui marcado acima, né, regência, e esta é uma aula que a gente precisa fazer alguns avisos iniciais antes de adentrarmos plenamente aqui a parte da matéria. Toda vez que nós discutimos a parte aqui de regência, deve ficar bem claro que existe um construto já de outros aspectos gramaticais que agora serão usados. Entre eles, conceitos como de preposição, lembra pessoal? O, de, o, em, o para, o com. E também ligado à questão da própria preposição, a questão de transitividade verbal e complemento e, sobretudo, o objeto indireto. Lembra o objeto indireto? Quem gosta, gosta de. Quem se relaciona com, quem luta, luta por, quem luta, luta com, quem luta, luta contra. Tudo isso tem a ver com regência. Então, esta é uma aula em que nós vamos retomar todos esses conceitos que nós já vimos em sintaxe e morfologia e aplicar diretamente a noções, sobretudo verbais. Nós temos regência verbal e nominal. É evidente que nós realizamos um recorte para dar esta aula e em quase todos os casos nós retiramos aqui a parte de regência nominal. É possível saber todos os casos de regência? Não, não é possível. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos dicionários de regência. Aliás, às vezes compêndios distintos para a parte de regência verbal e para a parte de regência nominal. Portanto, vai ser um apanhado geral a respeito dos verbos mais pertinentes quanto ao uso em nosso dia a dia. Portanto, esta é uma aventura com algumas limitações. Como que eu faço para saber a regência de alguns verbos? O caminho mais fácil e seguro é pelo dicionário. Se você abrir o dicionário em um verbo qualquer, como ir, chegar, lá há diversos casos, como o verbo chamar, por exemplo, há quase todos os casos em que você pode encontrar aí a regência de tais verbos. Hoje o Google dá uma ajuda bem grande para que você saiba a regência de todos os verbos. Porém, saber de todos os casos, os arcaísmos, como os que se falava antes, sobretudo quando nós pegamos a questão de variedade histórica, nós percebemos que há usos e usos, não é? Vou dar um exemplo para vocês. Quem presta atenção em, não é? Eu prestei atenção na aula, mas você poderia dizer tranquilamente, eu prestei atenção à aula. Esse A craseado, crase, é o nosso próximo tópico. Faz todo sentido colocar crase após regência, uma vez que eu pergunto para o verbo se ele pede preposição a ou não, ou se o nome vai pedir um complemento com preposição a ou não. Tudo bem? Então vamos fazer aqui a nossa captura de tela e vamos aqui aos detalhes mais pertinentes em relação à regência. Basicamente, toda vez que nós falamos em regência, eu falo em mudança de transitividade verbal e, em alguns casos, mudança de sentido. Tudo bem? Então vamos lá, eu poderia colocar aqui o presidente depois o delegado ou ao delegado. E quando eu uso apenas artigo e quando coloco preposição aliada ao artigo, fica evidente neste caso que nós vamos ter mudança de sentido de significado. Quem depõe o e quem depõe ao vai ter um sentido diferente, não é? Então vamos lá, vamos ver se vocês compreenderam. O presidente depois o delegado. O que significa dizer isso? O presidente depois o delegado. Neste caso, o verbo depor vai ter sentido de tirar do cargo, fazer com que o delegado renuncie. Ele é demitido neste caso, tudo bem? Então o presidente depois o delegado caiu fora do cargo de delegado. Agora, se nós dissermos o presidente depois ao delegado, muda tudo. Neste caso, o sentido é de o presidente deu um depoimento ao delegado. Tudo bem? Então, basicamente, o que nós iremos ver ao longo desta aula são estas transições quanto à questão de transitividade verbal, quando muda e qual é o novo sentido atribuído aí ao verbo. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com o verbo assistir. Assistir pode ter 4 acepções distintas. Comecemos com a mais básica aqui, que não pede preposição. Assistir quando significar dar assistência ou ajudar, diretamente nós teremos uma ligação entre verbo e complemento, ou seja, nós temos aqui verbo transitivo direto, não pede preposição nenhuma. Então guardem isso, tá? Assistir quando significar ajudar a dar assistência,
vai ser transitivo direto. Exemplos: a enfermeira assistiu o paciente. Isso aqui é um exemplo clássico, não é? Ou seja, a enfermeira ajudou, deu assistência, ajudou. A enfermeira assistiu o paciente, é aquela que ajuda, que dá assistência, não é? O enfermeiro assiste o médico. Ou eu poderia colocar aqui, ó, o bandeirinha assiste o juiz, não é? Tanto que bandeirinha é chamado de assistente. Maravilha? Caso você tenha colocado isso daqui, ó, o bandeirinha assiste ao juiz, você vai mudar um pouco o sentido, não é? Porque se o bandeirinha assiste ao juiz, você cai aqui, ó, no sentido de ver. E aí, se você cair no sentido de ver, cá entre nós, esse bandeirinha não é dos melhores, não é? Porque a única coisa que ele faz é olhar, a ver, não é? Então, neste caso, o bandeirinha deve ajudar, não apenas observar. Agora vamos modificar um pouquinho? E se nós colocássemos os torcedores assistem? Os torcedores assistem o jogo ou ao jogo? Os torcedores assistem ao jogo, porque aí cai nesta acepção aqui, não é? Se você disser os torcedores assistem o jogo, parece que está todo mundo em campo tentando ajudar todo mundo, tentando ajudar o árbitro, e não faz o menor sentido isso. No entanto, digo já para vocês, pessoal, que este caso aqui, ó, se você colocou o bandeirinha assistir ao juiz ou a enfermeira assistir ao paciente no sentido de dar assistência e ajudar, muitos gramáticos admitem também este sentido com esta transitividade, tá? Então, já há uma flexibilidade para tolerar aqui a enfermeira assistiu ao paciente no sentido de ajudar a dar assistência, uma tendência mais nova. Agora, infelizmente, no B, pessoal, o assistir, no sentido de ver, ele é sempre transitivo e indireto. Então, assistimos ao filme. Eu sei que a maioria aqui deve dizer assistiu o filme, assistiu o jogo. No entanto, a gramática ainda especula, a gramática ainda estabelece que a regência do assistir é assistir a algo no sentido de ver. Olha de baixo aqui, assisti a novela ontem. De acordo com a gramática, nós temos uma determinada imprecisão para você deixar isso aqui de acordo com os nossos compêndios gramaticais. Assistir a novela, você precisa colocar a crase. Tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Esta é a dicotomia básica do verbo assistir. Ele pode significar ajudar, dar assistência ou ver. São os casos mais usuais, não é? Nós vamos ver agora alguns casos que não são tão particulares assim, geralmente pertencem mais a um jargão. Por exemplo, o jargão do direito aqui, o jargão jurídico. Assistir também pode significar caber por direito. E aí ele continua a ser um verbo transitivo indireto. Então vamos lá, se nós tivermos aqui a Constituição assiste aos cidadãos, teoricamente ela assiste, não é? Por quê? Porque é direito de todos os cidadãos, embora nós saibamos que por ser uma Constituição programática estabelecida em programas, ela é bem utópica, não é? Diversas coisas da Constituição não acontecem na realidade. Então tá aí, a Constituição assiste aos cidadãos. O assistir aqui neste caso vai ter sentido de caber por direito. O último sentido do assistir é de morar, tá? Neste caso, quando assistir significar morar, ele é um verbo intransitivo, tanto quanto o verbo morar, e vai pedir preposição em, porque quem mora, mora em algum lugar, não é? Então, no meu caso, por exemplo, assisto em São Carlos. Tudo bem? Então tá aí, pessoal. Estes são os 4 sentidos do verbo assistir. Pode significar dar assistência, ajudar. Pode significar ver. Pode significar caber por direito ou morar. Maravilha? Vamos ao próximo verbo, o verbo aspirar. Aspirar também tem 2 acepções básicas que provavelmente vocês já conhecem. Aspirar pode significar respirar, inalar, e neste caso é transitivo direto sempre. Por exemplo, aspirei o doce perfume da donzela. Ou então, o zagueiro aspira o suor do atacante. Ou eu poderia dizer, o paulistano aspira poluição. Entenderam? Então, aspirar aqui, senhores, tem sentido de respirar e inalar. Um outro sentido mobilizado também é desse aqui, pessoal. De desejar, pretender, objetivar, almejar. Quando aspirar significar desejar, pretender, objetivar, almejar, vai ser transitivo indireto. Então, vamos lá. Aspiro uma vaga na USP. Do jeito que está escrito aqui,
Reparem, eu não estou seguindo a regrinha estabelecida. Se você disser aspiro uma vaga na USP, você cheira esta vaga simplesmente. Para colocar o verbo aspirar no sentido de desejar, pretender, corrijam para mim. Aspiro a uma vaga na USP. Maravilha! Olha de baixo agora então, pessoal. Ela aspira a cadeira do presidente. Ela aspira a cadeira do presidente. Tá faltando o que aqui? A crase, não é? Ela aspira a cadeira do presidente. Por quê? O que significa isso? Significa que ela quer ser presidente, não é? Só que vamos fazer uma brincadeira aqui. Se não tivesse a crase, muda o sentido, não é? Aspirar aí vai ter sentido de respirar e inalar. O que está escrito aqui de fato? Bem, vamos lá. Você pode pensar, ela está cheirando, não é? Tudo bem, você pode pensar dessa maneira aí. Mas tem um outro pensamento. O outro pensamento é o seguinte: sem a crase, eu posso dizer tranquilamente que esta pessoa ocupa um determinado cargo dentro da hierarquia dessa empresa. Com a crase, senhores, o cargo é completamente diferente. Então vamos lá. Sem a crase, quem é essa pessoa dentro da empresa? Sem a crase, essa pessoa é a faxineira. A responsável, a responsável pela limpeza do local. Ela aspira a cadeira do presidente, eu estou dizendo que ela passa o aspirador na cadeira, não é? Agora, com a crase, ela aspira a cadeira do presidente, ela quer ser presidente, não é? Quem é esta pessoa na empresa? Provavelmente alguém que é diretora-geral, vice-presidente. Muda bastante aqui. Eu não quero dizer com isso que uma faxineira não possa desejar ser presidente, mas há degraus, né? Há escalas aí para que você galgue e avance em termos de hierarquia neste local. Tudo bem? Se você disser algo como, só fazer uma brincadeira, o Zé aspirou a carreira do amigo, sem a crase o Zé aspirou a carreira do amigo, você tem uma ideia aí bastante ambígua, não é? Na verdade, sem ambiguidade nenhuma, o Zé aspirou a carreira do amigo, eu estou falando de entorpecentes cá entre nós, acho que você entendeu, o Zé aspirou a carreira do amigo, não é? Carreira aí é fileira, é nesse sentido aí mesmo que você está pensando. Agora o Zé aspirou a craseado carreira do amigo, é que ele desejou ter a carreira que o amigo tem, ou que o amigo tinha. Tudo bem? Então veja o quanto que uma crasezinha, uma preposição muda o sentido de tudo. Próximo caso, o verbo visar. Senhores, o verbo visar também vai ter duas acepções aqui. Dar visto ou mirar, neste caso, nestas duas acepções, obrigatoriamente é verbo transitivo direto, nestes sentidos mobilizados aí. O gerente visou um cheque, o gerente visou o empréstimo. Ele deu um visto, né? Ele deu um cheque ali e do tipo, pronto, agora está aprovado, pode gastar grana. Um outro sentido é no sentido de mirar, olhar. A águia avisou a presa, é que olhou, mirou, não é? Agora, o visar também vai ter sentido de desejar, objetivar, pretender, tanto quanto aspirar. É a mesma coisa. E aí também, tanto quanto aspirar, vai ser verbo transitivo indireto. Vamos aqui aos casos? Visamos a felicidade. Viso um bom estágio. Da maneira como está escrito aqui, você já percebeu, né? Visamos a felicidade significa que você apenas olha, você constata. Agora, visamos a felicidade é que eu desejo, eu pretendo ser feliz. Viso um bom estágio, você constata simplesmente. Agora, viso a um bom estágio é o seu desejo. Você quer um bom trabalho inicial aí para depois ter uma carreira mais próspera, não é? Veja o seguinte. Se nós colocarmos aqui viso o bem geral no país, eu acho que você mora na Suíça, na Finlândia, em algum país com IDH lá em cima e não no Brasil. Viso o bem geral, você está constatando o bem geral no país, que de fato não existe, ninguém é bobo de falar que aqui nós atingimos patamares de país de primeiro mundo, né? Então você não está constatando nada, você só errou a regência, porque no Brasil você deve dizer eu viso ao bem geral no país, não é? Aí sim você coloca o quê? Eu pretendo, eu desejo que as coisas aqui sejam mais justas, mais claras, equilibradas e não haja tantas dissensões e conflitos na política e o abismo social possa diminuir, que a educação seja direito e a saúde também para todos, etc, etc. Bem, então veja o quanto uma preposição muda aí. Viso o bem geral, você está constatando que o Brasil melhorou muito, não é? Então, na verdade, essa não é a realidade, é o visual bem geral no país, porque você deseja e pretende. Tudo bem?
Nós vimos 3 verbos até agora. Propositalmente eu coloquei na mesma cadeia inicialmente vamos lá, vamos lembrar? O assistir, o aspirar e o visar. Por que que nós vimos estes 3 verbos aqui? Por uma determinada coincidência, pessoal. O assistir no sentido de ver, o aspirar e o visar no sentido de desejar, por regra, não admitem, não aceitam pronome lhe. Quando eu faço a substituição do complemento pelo pronome. Vamos dar um exemplo aqui? Assistir ao filme. Ao filme é o nosso objeto indireto, não é? Toda vez que eu troco o objeto indireto por um pronome, lembra? O pronome adequado é o lhe. Obedeço ao diretor, obedeço-lhe, não é? Assistir ao filme, a tendência é que você coloque assistir-lhe. Só que o que eu acabei de falar? Olha aqui, pessoal. Eu acabei de falar que o assistir no sentido de ver não aceita pronome lhe, beleza? O que eu faço então aqui? Você vai fazer o seguinte, assistir, se você colocou o, tá errado também, porque o assistir ele é transitivo indireto no sentido de ver, não é? Então a única possibilidade é assistir a ele. Tudo bem? Aspiro a uma vaga na USP, aspiro-lhe. Está errado, não é? Aspiro a ela. Viso ao bem geral, viso a ele. Tudo bem? O lhe, nestes 3 casinhos aí, é inadmissível. Tudo bem? Essa é uma regra bem específica para estes 3 verbinhos aqui. Vamos adiante agora para outras consequências ligadas aí à parte de regência. Maravilha. O verbo esquecer e lembrar, ele é bem tranquilo. Eu tenho 2 possibilidades de fazer a parte de regência dar certo aqui. Estes verbos eles podem ser pronominais. Eles não são obrigatoriamente pronominais. O que eu quero dizer com isso? Pode aparecer o pronome ou não. Por exemplo, eu esqueci o dinheiro. O esquecer, eu poderia colocar aqui o pronome, não é? Eu me esqueci. E se aparecer o pronome, o que você faz depois ali, pessoal? No complemento, você coloca a preposição. Eu me esqueci do dinheiro, entenderam? Então, se tem pronome, tem preposição. Vamos aqui a mais um caso, pessoal. Maria lembrou o nome do filme. Eu poderia colocar Maria se lembrou. Se apareceu aqui pronome se, vai aparecer preposição. Maria se lembrou do nome do filme. Tudo bem? Vamos então agora aqui analisar aquele filme que passa toda vez na sessão da tarde, do menino que passa por grandes travessuras para evitar que os bandidos roubem a sua casa no Natal. E você já sabe que eu estou falando do clássico infantil Esqueceram de Mim. Pois é, este filme, pessoal, que aliás tem uma tradução que não tem nada a ver com o original, né? Porque o original em inglês é Home Alone, sozinho em casa, e colocaram Esqueceram de Mim. E Esqueceram de Mim, infelizmente, contém um erro em termos de regência. Por quê? Porque se apareceu a preposição, não é? Deve aparecer o pronome. Se eu tenho preposição, ou eu tiro os 2. Primeiro vamos manter os 2 aqui. Então a possibilidade é esqueceram-se de mim. Ou a outra possibilidade é esqueceram-me. Maravilha? Nossa, mas ficou esquisito, não é? É melhor deixar esqueceram de mim. Pois é, pessoal, é o que eu chamo de licença poética. Neste caso, o título, ele está errado. Por quê? Porque ele se aproxima da oralidade, daquilo que é mais dinâmico, mais próximo da nossa intimidade. E, portanto, neste caso, a gramática não é o melhor padrão para estabelecer aqui, digamos, elementos publicitários ligados aí à possibilidade de vender mais. Bem, a gramática é só uma variedade. Neste caso aqui, eu tenho completa licença poética para extrapolar os limites que é estabelecido por nossas regrinhas aqui do cânone do português mais privilegiado, que é o estabelecido pelas gramáticas normativas. Maravilha? Então tá aí. Vamos aqui a mais um caso, pessoal. O pagar e perdoar, eles são bem peculiares, tá? Vamos lá. Como que é o correto? Eu paguei o dentista ou paguei ao dentista? E aí? O Papa perdoou os pecadores ou aos pecadores? A minha filha pegou meu carro, saiu para dar um rolê, bateu, deu perda total. Mas ela é minha filha, não é? Eu vou perdoá-la ou vou perdoar-lhe? Perceberam como nem é tão simples assim? Agora eu vou facilitar a vida de vocês, bem? Eu paguei o pão ou paguei ao pão? Agora ficou mais fácil, não é? Eu paguei o pão. Agora se fosse padeiro, paguei
ao padeiro. Se você pagou ao pão, parece que é alguém que está vestido de pãozinho, não é? É porque você já entendeu o funcionamento de regência desses dois verbos aqui. Eu paguei o pão. Quando você paga algo, o verbo pagar é transitivo direto. Agora, se for padeiro, se for alguém, paguei ao padeiro. Quando o complemento for alguém, você vai usar como verbo transitivo indireto. Quando o complemento for algo, é verbo transitivo direto. E isso também funciona para o verbo perdoar. Aliás, o verbo agradecer também entra aqui, pessoal. O verbo agradecer também tem a mesma regência do pagar e perdoar, tudo bem? Então vamos lá. O Papa perdoou pecadores. Pessoal, se é gente, se é ser humano, se é alguém, o Papa perdoou aos pecadores, tá? E se fosse pecados, o Papa perdoou os pecados. Entenderam? Vamos de baixo aqui. Vou perdoar minha filha. Vamos lá, eu falei que a minha filha pegou o meu carro, bateu, perda total, mas ela é minha filha. Eu vou perdoar a minha filha. Esse A tem que ter crase A, tem que ter uma determinada crase. Na verdade, não é obrigatório, tá? Mas eu vou deixar aqui para facilitar agora a nossa conversa. O A antes de pronome possessivo, ele tem uma dupla possibilidade. Mas vamos lá. Eu quero que vocês transformem a minha filha agora no pronome adequado. Eu vou perdoá-la ou eu vou perdoar-lhe? Lembrando que o lhe sempre esconde uma preposição, não é? Então, vamos lá. Eu vou perdoar-lhe. Eu vou perdoar a ela. Tudo bem? Esse lhe esconde a preposição a, então é lhe. Agora vamos lá. Se o meu irmão tivesse uma dívida comigo, eu vou perdoar a dívida que o meu irmão fez comigo. Eu vou perdoá-la. Eu vou perdoar a dívida. Bem? Alguém me deu um murro na cara. Eu vou perdoar o murro que me deram. Eu vou perdoá-lo. Não é alguém. Se é alguém que me deu um murro, eu vou perdoar-lhe. Eu vou perdoar o murro, eu vou perdoá-lo. Eu vou perdoar essa ação, tá? Então tá aí, galera. Este é o funcionamento do pagar e perdoar. Na sequência, eu vou colocar dois verbinhos aqui que se comunicam diretamente, porém, já com uma pequena diferença aí. Vamos lá? Que são os verbos informar, avisar, advertir e prevenir. Nós vamos usar mais aqui o informar e o avisar, tá? Por que é muito parecido com pagar e perdoar? Porque são verbos bitransitivos, eles pedem dois complementos. Só que agora vai mudar um pouquinho, tá? Repare que eu coloquei algo e alguém. Informei alunos e prova. Alunos é alguém, não é? Se a gente seguir a regra aqui, informei aos alunos, não é? Porque é alguém. Aí eu fiz igual pagar e perdoar. A prova. Só que, senhores, aqui muda um pouquinho. Eu vou ter uma flexibilidade um pouco maior, tudo bem? Eu poderia, com o verbo informar, avisar, advertir, prevenir, principalmente o informar e avisar, pegar o primeiro elemento que é pessoa e torná-lo um objeto direto. Ou seja, eu posso tirar a preposição de alunos, pessoal. E aí eu poderia colocar, informei os alunos. Porém, se você tirou a preposição do primeiro elemento, o segundo tem que ter. Então vamos lá. Informei os alunos da prova. Maravilha? Então, pessoal, vamos lá. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Informei aos alunos da prova. Dois termos com preposição, nem a pau. Eu poderia colocar dois termos sem preposição. Informei os alunos à prova, nem a pau. Você sempre intercala. Tudo bem? Se o primeiro termo tem preposição, você tira do segundo. Se o primeiro termo não tem preposição, você coloca a preposição no segundo termo. Vamos observar aqui? Avisei-lhes de que haveria problemas. E tem problema aqui, pessoal. Tente fazer uma reflexãozinha acerca do que eu acabei de dizer para vocês. O que o lhe tem mesmo, pessoal? Lhe ou lhes tem uma preposição embutida ali, não é? Então, avisei-lhes. Eu tenho aqui uma preposição escondida a eles, a elas, sei lá. Se eu tenho preposição aqui, o outro termo, só que agora, pessoal, o outro termo aqui, ó, também tem preposição. Esse de é outra preposição. Eu tenho dois objetos indiretos, dois complementos preposicionados. Então vamos lá, como que eu posso corrigir isso daqui, pessoal? Olha o exemplo acima que eu coloquei dois termos nominais. Agora eu compliquei um pouquinho porque o segundo complemento é uma oração, tudo bem? Porém é muito fácil de resolver isso daqui. Ou você tira a preposição do lhes, ou você tira a preposição do de que haveria problemas, tá? Porque eu não posso ter dois complementos com preposição ou dois complementos sem preposição. Vamos lá, então? Uma das possibilidades é avisei-os. Opa, esqueci do S aqui, ó. Tá? Então, se eu tirei a preposição daqui, maravilha. Avisei-os de que, mantive aqui a preposição, haveria problemas. Certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é tirar a preposição da oração. Aí é até mais simples, não é? Avisei-lhe que haveria. Então aqui eu tirei a preposição
da oração e beleza, mantive aqui a preposição. Maravilha? Então esta é a diferença básica do informar e avisar para o pagar e perdoar. Continuemos. Próximo verbinho aqui é o preferir. Bem, vamos lá. Preferir, pessoal, sempre significa gostar mais do que. Então você não precisa dizer eu prefiro mais. Eu prefiro mais cinema do que série. Bem, o preferir já significa gostar mais. Já está implícito, não há necessidade de você ressaltar o mais. E outra coisa, você não prefere alguma coisa mais do que outra coisa. Você prefere uma coisa a outra coisa, não é? Então olha aqui os dois primeiros exemplos. Prefiro o cinema à TV. Ou prefiro o chocolate à maçã. Gente, eu poderia colocar aqui agora no último exemplo aqui que já apareceu, né? Prefiro doce a salgado. Sabe o que poderia acontecer aqui, pessoal? Significa que você está dizendo que você gosta mais de doce do que salgado, não é? Você poderia colocar um artigo antes de doce. Prefiro... perdão, aqui, ó, esquece aqui embaixo, obedecer, pessoal, foi um pequeno erro que eu cometi, tá? Prefiro o doce ao salgado, tudo bem? Se você colocou aqui o artigo, tem que aparecer o artigo aqui também, maravilha? Por que que antes eu não havia colocado nada? Porque aqui, galera, também eu não havia colocado nada, tá? Prefiro doce a salgado, então aqui era só preposição. Agora, se aparecer o artigo, eu ligo também aqui o artigo à preposição. Tá bom? Então é essa brincadeira aqui. Vamos agora, pessoal, para o verbo obedecer. Obedecer é bem tranquilo, tá, pessoal? Obedecer ele é sempre transitivo indireto. Sempre. Então, independente se o complemento é algo ou alguém. Obedeço ao chefe. Obedeço a ordens superiores. Obedeço aos mandamentos. Obedeço as recomendações do Ministério da Saúde, esse as deveria ter crase, deve ter crase, obedeço às recomendações do Ministério da Saúde. Perfeito? Então tá aí. Namorar. O namorar, pessoal, ele é sempre transitivo direto. Quem namora, não namora com alguém, namora alguém. Então vamos lá. Com quem você namora? Essa pergunta aqui geralmente ela é bem comum, não é? Tanto quanto quer namorar comigo, a proposta que se faz, tá? Nos dois casos aqui, infelizmente, nós temos uma transgressão à norma culta. Com quem você namora, corrige isso pra mim, é bem facinho, não é? É só tirar o com aqui, pessoal. E nesse caso aqui, quer namorar comigo, você não namora com alguém, você namora alguém. O primeiro caso é bem mais simples, então, quem você namora? E agora no segundo caso, como é que fica o correto aí, pessoal? Quer namorar comigo? O correto é quer me namorar ou quer namorar-me. Tá até em desuso isso aqui, né? Tá até esquisito. Beleza, mas agora tá de acordo com a gramática, beleza? Porque eu respeitei a regra básica de regência e esta é a nossa regrinha básica de regência. Tudo bem? Vamos então aqui para mais um caso, o verbo agradar. Agradar vai ter dois sentidos, duas acepções. Agradar pode significar fazer carinho, acariciar, e aí ele é sempre transitivo direto, não coloca preposição nenhuma. Então vamos lá. Mariazinha agradou o filhote de gorila, ou seja, teve uma festa lá, foi lá, fez carinho. Mas agradar pode significar causar satisfação ou satisfazer, aí é verbo transitivo indireto. Por exemplo, o desconto não agradou aos consumidores. Se você disser o desconto não agradou os consumidores, o desconto não fez carinho nos consumidores, não é? Então, neste caso, você precisa da preposição aí. Maravilha? Então, tá aí. Esta é a dupla regência do verbo agradar. Senhores, reparem que é uma aula, não é? Que eu vou mostrando casos e funcionamentos, e eu tento limitar para os verbos que são mais pertinentes aqui em nosso caso. Maravilha? Então vamos aqui ao verbo ir e chegar. Gente, qual que é o correto aqui, ó? Fui ao ônibus ou fui no ônibus? E aí? Que forma está correta? As duas, não é? Por quê? Porque quando você diz fui ao ônibus, você se deslocou até o ônibus. Fui no ônibus significava dizer que você estava dentro e os dois se deslocaram para outro ponto. É uma questão aqui
física, tudo bem? Então, quando quem vai a algum lugar é porque pressupõe deslocamento. Quem vai em pressupõe que você está dentro ou montado ou com outra pessoa indo para tal lugar, tá? É por isso que professor de gramática, aliás, até mais o aluno do que o professor, ele se corrige. Posso ir no banheiro? Não, eu posso ir ao banheiro. Por quê? Porque o banheiro está parado, você se desloca até lá. A menos que, vamos imaginar a seguinte situação, você come uma feijoada e tem uma viagem para São Paulo na sequência, não é? Aí você pegou o ônibus e começou a passar mal, deu aquele regurgitamento, e você passou boa parte da viagem dentro do banheiro do ônibus, aí você foi no banheiro, tudo bem? Aí faz sentido. Ou então você está numa balada, tem um banheiro químico e de repente teve uma pegadinha, alguém pegou e derrubou, virou o banheiro químico ladeira abaixo, você foi rolando tudo lá e você foi no banheiro. Aí faz sentido, tudo bem? Agora, do contrário, você deve usar outro tipo de preposição. Onde está o Mário? Ele foi no Zé. Gente, ele foi no Zé, isso é completamente coloquial. Se pegarmos a parte aqui de gramática, ir no Zé parece que ele colocou arreio, bridão, montou no Zé, né, e tocou, como se fosse um cavalo. Então aqui ele vai a algum lugar, porque é até a casa do, tudo bem? Então foi no, neste caso, é um erro, embora nós falemos assim no dia a dia, na oralidade, no aspecto da fala, quando nós levamos em conta a variedade coloquial, não tem o menor problema, pessoal. Né? Eu fui no shopping, eu fui na casa do meu amigo, nós falamos assim no dia a dia, é que a gramática, neste caso, condena porque é a norma, padrão, etc, etc, etc. Mas até a literatura já desrespeita isso tranquilamente, sem conflitos. Aliás, a Clarice Lispector, senhores, o assistir, ela não tá nem aí lá desde os anos 50, tá? Assistir o filme, ela não coloca assistir ao filme. Só para que vocês tenham uma ideia de como que a gramática é conservadora. Bom, o verbo querer também vai ter duas acepções aqui. O querer, ele é transitivo direto no sentido de ter posse desejar. Quero cerveja, quero dinheiro, quero felicidade. Só que querer também pode significar esse sentido, ele é um pouco mais arcaico, mais antigo. Estimar, admirar. Quando significar estimar, admirar, vai ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, quero muito a meus pais. Significa que eles moram em seu coração, pois você tem estima, orgulho, felicidade em tê-los. Se você disser quero muito meus pais, fica esquisito isso. Quero muito meus pais, parece que você deseja, e aí pode até surgir uma maliciosa conotação sexual, tudo bem? Então aqui, galera, falta esse azinho, era algo muito comum em missivas, em cartas no século XIX, colocar algo no final que tenha esta regência do verbo querer, tudo bem? É isso aí. Maravilha, pessoal. Então vamos aqui para as nossas observações finais. Dá uma olhada nessa construção aqui, bastante comum. Agora nós vamos aqui para período composto. Comi e gostei da feijoada. Comer é um verbo transitivo direto, não é? Quem come, come algo. Agora, o gostar ele é um verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Então, se nós analisarmos aqui cuidadosamente, é facilmente perceptível que da feijoada não serve de complemento para os dois verbos aqui. Por quê? Porque a transitividade não é igual. Esta frase está errada. Tudo bem? Então vamos corrigir e deixar ela de acordo com o cânone. Eu poderia fazer o seguinte: comi a feijoada e gostei. O dela eu coloquei entre colchetes, por quê? Porque ele fica subentendido. Não há necessidade, tá? É evidente, comi a feijoada e gostei, que eu sei que você gostou da feijoada. Então você deixa aí oculto, elíptico, tudo bem? Mas vamos agora para o nome relativo, que é uma brincadeira que a gente vai continuar daqui a pouco. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Comi a feijoada de que gostei ou da qual gostei. Senhores, esta é a terceira vez que nós voltamos e a terceira e última vez que nós voltamos em pronome relativo. A gente viu pronome relativo na parte de pronome, depois nós vimos pronome relativo na parte de oração adjetiva e por fim em regência. Olha a importância disso. Por quê? Porque é um mecanismo básico de coesão e você cresce muito ao manipular corretamente, com precisão e com habilidade o pronome relativo. Você se torna um ator linguístico bastante competente fazendo o bom uso aqui de pronome relativo, tá? Então, comi a feijoada de que gostei ou da qual gostei. Uma outra maneira de corrigir isso daqui seria começar com o verbo gostar.
Gostei da feijoada, que comi. Não é? Comer é transitivo direto, aí você não coloca a preposição de antes do que, como você havia feito aqui. Não é? Você só colocou o de e o da antes aqui porque o verbo gostar pede. Quem gosta, gosta de. Bem? Então estão aqui as três possibilidades. Vamos ver se vocês entenderam isso? Olha o próximo aqui. Veja se está certo ou errado. Ele vai e volta de Ribeirão toda semana. E aí? Tá certo isso daqui? Pergunta para os verbos da regência. Quem vai, vai. A. Quem volta, volta. D. Opa, de Ribeirão. Então aqui não serve de adjunto para os dois verbos aqui, adjunto adverbial. Vamos corrigir isso daqui? Uma possibilidade seria: ele vai a Ribeirão e volta. De lá eu coloquei entre colchetes porque fica subentendido, não é necessário. Se você colocou, tá certo também. Ele vai a Ribeirão e volta toda semana. Ou volta de lá toda semana. Tudo bem? Aí, beleza, você deixou de acordo com a gramática normativa. Dá uma olhada agora neste caso aqui. Participei e gostei do encontro. Observem que do encontro está tentando servir de complemento para os dois verbos, não é? E neste caso aqui, tá certo? Pergunta como você vem perguntando para os outros casos. Quem participa, participa. De. Quem gosta, gosta. De. Então, do encontro, por ter a preposição de, serve de complemento para os dois verbos? Perfeitamente. Neste caso aqui, eu não tenho qualquer problema, senhores. Porque do encontro obedece à regência dos dois verbos, eu não tenho problema aqui. Maravilha? E, para fecharmos, como eu havia prometido, pronome relativo. Lembra o que, quem, qual, onde, cujo. Lembrando que o que, pronome relativo, sempre é possível trocá-lo por o qual, os quais, a qual ou as quais. Vamos brincar então? Veja a novela Adoro. Quem adora, adora algo. Não adora a algo de algo com algo, não é? Adora algo. Então veja a novela que adoro ou a qual adoro. Vamos agora para o de baixo, pessoal. Veja a novela, me identifico. Quem se identifica com algo, com alguém. Então veja a novela, com o que me identifico ou com a qual me identifico. Tanto faz. Veja a novela gosto. Agora eu acabei de brincar com vocês ali, meu pessoal. Veja a novela de que gosto ou da qual gosto. Olha a próxima. Veja a novela, ele se refere. Quem se refere a algo ou a alguém. Veja a novela, a que ele se refere ou a qual ele se refere. Reparem que eu coloquei aqui, pessoal, uma crase no A. Por que tem? Eu vou antecipar essa conversa aqui. Troca novela por filme. Veja o filme a que ele se refere ou veja o filme ao qual ele se refere. Ao qual não é A mais O? Então aqui tem A mais A. Pessoal, se eu troquei filme por novela, que é um sinônimo no feminino, vai ter a crase. Tudo bem? Vamos pro de baixo aqui. Veja a novela Atriz Amo. Gente, a atriz não pertence à novela, então veja a novela cuja atriz amo. E se fosse atriz gosto? Veja a novela de cuja atriz gosto. E se fosse atriz, me apaixonei. Veja a novela, quem se apaixona por algo, por alguém. Então veja a novela por cuja atriz me apaixonei. Tudo bem? Gramática é uma coisa linda, né? Veja a novela Trama Discordo. Trama, enredo, plot. A trama não pertence à novela, então de novo você vai usar o cujo, cujos, cujo ou cujas. O termo que vem depois do pronome é que manda aqui na concordância, não é? Por exemplo, cuja atriz é feminino, por isso cuja. A mesma coisa aqui. A trama vai fazer com que haja concordância do cuja, não é? Pergunta para o discordar da regência. Quem discorda, discorda. De algo, de alguém. Então veja a novela de cuja trama discordo. Maravilha, pessoal. Então tá aí. Esta foi a nossa aulinha de regência. Uma aula longa porque ela pressupõe bastante conteúdo. Esta é uma aula que poderia ser colocada até em 4 aulas, 3 aulas. A gente apertou aqui e tá aí, pessoal. Foi uma bela revisão, aliás, no final aqui, que eu fiz a parte aí de pronome relativo. E aquela parte que coloquei, né? Comi e gostei da feijoada. Presta atenção, por favor, galera. Aplica na redação esse conhecimento. Tudo bem? Pois a importância é inegável. Beijo no coração. Agradeço demais a atenção de vocês, senhores. Para muitas turmas, esta é a nossa última aula antes das férias. Que vocês fiquem em paz, que vocês tenham um bom descanso, mantenham o estudo aí, a regularidade, para que todos nós possamos fazer de um modo bastante equilibrado, com muito afeto e consideração pelo nosso lado emocional,
esta passagem até voltarmos aqui à nossa aula, não sei se pela internet, se por meios presenciais, ainda é uma incógnita tudo isso que nós estamos passando. Mesmo assim, eu agradeço demais, pessoal. Até a próxima, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.